Vamos à palavra dessa noite. O tema é: ore para que a igreja seja sustentada, revestida e fortalecida em quem? Em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá. Antes de entrar no texto de Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao 18, vocês sabem que toda vez que eu venho ministrar, seja aqui no Rio de Janeiro, eu sempre indico um filme que tem a ver com o tema de hoje. E quando a gente passar aqui, o filme... Tchan, 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 tchan. Não está conseguindo passar? Aí, foi. Valeu. Obrigado, Ana. É Uma Vida de Esperança, amém? Esse filme, ele foi lançado esse ano no streaming, nas principais plataformas. Tem no HBO Max. E ele fala de uma história real, de oração, de entrega, de busca por aquilo que é o extraordinário, aquilo que nenhum homem pode fazer, nenhum dinheiro pode comprar. Então, uma dica muito legal. Depois eu vou jogar lá no grupo da igreja, nos grupos da igreja também, para você assistir. Então, depois que você receber a palavra em casa durante a semana, assista com a tua família, que vale muito a pena e vai ser bênção na tua vida. Amém? Então, vamos lá. Vamos à palavra do Senhor. Abra tua Bíblia lá em Tiago, ou acompanhe por aqui, no capítulo 1, do versículo 1 ao 18. Assim diz a palavra: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações, alegria nas provações. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. Versículo 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição, e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre. Versículo 11. Pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva, então sua flor cai e sua beleza desaparece. Assim também o rico. Feliz o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando tentado, ninguém deve dizer: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após se consumar, gera morte. Meus amados irmãos, não vos enganeis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Amém? Glória a Deus, igreja. Ore para que a igreja seja sustentada, revestida, e socorrida e abençoada por Cristo Jesus. Esse é o tema dessa noite, amém? Nos momentos de luta, nos momentos mais difíceis da história da igreja, o primeiro conselho dos homens de Deus, dos apóstolos, dos pais da igreja, daqueles que foram chamados pelo Senhor, foi o seguinte: olha, antes de qualquer coisa, ore ao Senhor, consultai ao Senhor antes de qualquer atitude. E
ao olhar essa palavra, nós vemos que Tiago, ele tem essa preocupação. Ele encontra Jesus dentro do seu coração. E ali o Senhor começa a trabalhar dentro dele. E ele é levantado para escrever essas palavras, inspirado por Deus. E essa palavra, ela chega aqui agora. Chega à igreja do Senhor. E que possamos estar atentos a tudo aquilo que Deus quer falar nessa noite, para que você saia daqui para viver a vontade de Deus. Amém? Vamos entender o contexto dessa passagem. A Epístola de Tiago é uma das cartas mais antigas, escrita provavelmente em 48 depois de Cristo. Tinha o objetivo de conservar a pureza doutrinária e a unidade da igreja, que estava dispersa por todo o mundo antigo romano. Essa carta é considerada o manual sobre a vida cristã, ensinando sobre fé e prática. Então, Tiago, que não é o apóstolo Tiago, é o meio-irmão de Jesus. Ele, após a morte de Estevão, a igreja ela estava concentrada ali na região de Jerusalém. E após essa morte, houve uma perseguição muito grande daqueles que odiavam a Cristo e a pregação das boas novas. E nesse contexto, muitos foram dispersos, foram espalhados pelo mundo antigo, que estava sob o domínio do Império Romano. E em vários locais ali na Ásia Menor, muitas cidades gregas, na Antioquia, Alexandria, existiam comunidades cristãs. E Tiago, como principal líder da igreja em Jerusalém, ele entende essa necessidade de encorajar todos esses homens, todas essas mulheres que estavam sendo perseguidos, afligidos, a buscarem e olharem para Deus. E é interessante porque Tiago ensina que em tempos difíceis, nos ensina que nós devemos olhar para Jesus, que nós devemos nos apoiar nos ensinamentos do Senhor e devemos preservar essa verdade, como nós compartilhamos agora há pouco. Essa carta ela tinha a função de preservar o quê? A doutrina e a revelação de Cristo e unir a igreja do Senhor independente da localização geográfica, porque o Espírito de Deus nos une. Amém? E é isso que importa. E Jesus hoje te chama a orar, a entender essa carta no teu espírito, para que ela possa gerar frutos verdadeiros. E nós vamos viver isso em nome de Jesus. Amém? Tiago nos ensina que em tempos difíceis, de perseguições e medo, devemos orar pela igreja e nos fortalecer em Jesus. Nós somos a igreja. Amém? E nós devemos orar pela igreja. É tempo de orar. É tempo de termos um devocional direto com Jesus. Independente da nossa correria, independente dos nossos afazeres, nós precisamos buscar ao Senhor. E hoje Deus te chama. Deus te chama claramente para que você possa orar pela igreja de Cristo. Para que você possa interceder, para que você possa, como Tiago, pagar o preço. Para que a igreja possa atravessar esse momento e crescer ainda mais. Preservando um testemunho verdadeiro. Obrigado, Abraão. Amém? Logo, nossa oração intencional pela igreja precisa ser eficaz e para que isso aconteça, precisamos de quê? Vamos lá, em primeiro lugar, orar para que a igreja seja cheia de alegria e perseverança em meio às provações. Versículo do 1 ao 4. O reino de Deus possui valores diferentes do mundo. Logo, precisamos nos alegrar quando passamos por provações. Minha dor, minha angústia, meu sofrimento são excelentes.
oportunidades de crescimento espiritual. A perseverança acontece quando a nossa fé é provada. Assim somos completos em quem? Em Cristo. E isso é muito, muito, muito louco. É ou não é verdade? Porque eu estou te falando que quando você se achega a Jesus, você se entrega, você entende o que é a igreja, você se batiza. Você acha que você vai viver um mar de rosas nessa terra. Só que isso não é o evangelho da Bíblia. Amém, igreja? Tiago está escancarando isso para você hoje. Ele fala, olha, vamos nos alegrar quando? Nas provações, nas tribulações, nas angústias, na porta fechada, no desemprego. Aleluia! Na enfermidade crônica. Quando o que eu quero não dá certo. É isso que o Espírito de Deus está falando. E Tiago escancara essa verdade. Olha, se alegrem, se alegrem nas tribulações. Nós precisamos entender isso. Só voltar no primeiro, por favor, Lano. Valeu. Que a nossa alegria, sim, é passar pelas provações. Se alegre, louve a Deus. Não tenha na tua boca a murmuração que gera morte. Muitas vezes nós acordamos e nem agradecemos pelo dia, não é verdade? Às vezes a gente já reclama do celular, reclama da criança, reclama do calor, e sai xingando todo mundo, só Jesus na causa. Só que Deus está te chamando para viver algo bem maior. Amém? Para que você se alegre com a aprovação que a igreja tem passado, para que você interceda e ore, se alegrando com esse momento, sabendo que ele terá o fim no momento certo e na hora certa, quando Deus estabelecer a sua vontade. Amém? E nós vamos orar, nós vamos nos encher de alegria, nós vamos buscar a Deus, nós vamos falar, Senhor, conta comigo, Senhor, eu sou igreja, eu vou orar, eu vou clamar, olha, as coisas não estão do jeito que eu queria, olha quantas lutas em casa com a minha família, ah, Deus, olha, mas não importa, eu sou feliz, eu sou cheio de Cristo, amém? Ah, o Espírito de Deus vive em mim, e isso precisa me motivar a orar, a viver a vontade do Senhor, amém? E nós vamos orar pela igreja em nome de Jesus. Em segundo lugar, aleluia, nós precisamos orar para que a igreja seja revestida de sabedoria vinda de quem? De quem? De Cristo Jesus. Precisamos nos humilhar e reconhecer nossa falta de sabedoria para muitas situações em que enfrentamos em nossas vidas e na igreja. Devemos pedir tanto a sabedoria divina quanto a sabedoria prática a Deus. Sempre com fé e jamais duvidando. Deus está sempre pronto a nos dar com liberalidade. Sabendo que não podemos ter o ânimo dobre, para que não sejamos levados de um lado para o outro, como as ondas do mar, envolvidos pelas nossas incertezas e decisões, o quê? O quê? Precipitadas. Amém? Precisamos orar pedindo o quê? Sabedoria a Deus. Sabedoria para a igreja. Sabedoria que Deus dá de forma liberal. Deus é bem claro, olha, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele não vai te criticar, pelo contrário, ele vai te dar com liberalidade. Mas aquele que pede, ele é o quê? Ele é humilde de coração. Amém? Ele se arrepende. Ele tem um coração quebrantado. Ela tem um coração humilhado aos pés do Senhor. Não é uma falsa sabedoria.
Tiago alerta claramente para isso. Ele chama a igreja, olha, cuidado com o ânimo dobre. Cuidado com essa oscilação carnal humana. Porque vocês fingem ter sabedoria, mas esquecem das palavras de Jesus. Essa sabedoria ela é dada por Deus, aquele que verdadeiramente se arrepende e se humilha. A igreja precisa se humilhar e orar a Deus. Amém? Você vai orar por você vai orar pela igreja, se humilhando e pedindo, Deus, olha, eu não consegui. Amém? Eu fiz escolhas erradas. Eu fui levado pela minha carne. Senhor, as emoções me dominaram, mas eu me arrependo. Ajuda-me, Senhor. E Deus vai te ajudar, amém? Vai te dar sabedoria vinda dos céus. Nós temos a mente de Cristo. E essa mente precisa prevalecer. E Tiago, ele alerta para isso claramente. E essa sabedoria vai ser também prática. Porque no dia a dia, nas ofertas, nas situações, né, nas guerras semanais, Deus vai iluminar o caminho. Deus vai mostrar realmente o que é dele para ele. Tiago, ele ora ao Senhor e fala, olha, homens de Deus espalhados por todo o mundo antigo, peçam sabedoria a Deus, amém? E nós vamos pedir. É ou não é verdade? Nós vamos clamar ao Senhor. E essa sabedoria vai ser derramada em nome de Jesus, para que a igreja possa avançar e crescer ainda mais, amém? Vamos lá. Em terceiro lugar, precisamos orar para que a igreja local seja unida incondicionalmente por quem? Pelo Espírito Santo. Dos versículos 9 ao 11. Precisamos orar para que a igreja local, independente da condição econômica de seus membros, ou da formação acadêmica, cor da pele ou classe social, para que a igreja seja unida através da ação do Espírito Santo de Deus. Tudo nesse mundo é passageiro, limitado, e com o passar das eras acabará. Logo precisamos orar para que a igreja priorize seu relacionamento verdadeiro com Jesus, se unindo e se fortalecendo em quem? Em quem? Em Deus. Meus irmãos, olha, a igreja primitiva, na igreja primitiva o pau quebrava, meu irmão. Por quê? Imagina a dificuldade que era. A gente tem a versão que a gente leu hoje ali, Almeida 21. Foi que eu utilizei ali para a gente ler os versículos de Tiago. Hoje tem a Almeida corrigida, atualizada, Bíblia de todo tipo. Olha, Bíblias maravilhosas. É ou não é verdade? Você tem um conteúdo maravilhoso na internet, de pregadores batistas, presbiterianos, homens de Deus. A gente tem uma série de conhecimento espiritual fácil e acessível. Só que, nessa época, a dificuldade era muito maior. Porque Tiago ele escreve a quem? A cristãos que tinham sido judeus. Ou seja, havia muita dúvida, muito questionamento. E a igreja vai crescendo e alcança quem? Os gentios. É grego, é a galera do norte da África, da Ásia Menor. E Tiago tinha que ir orando a Deus, porque pela força dele dava para controlar isso ou não? Claro que não dava. E ele ora a Deus, e Deus o inspira e ele começa o quê? A escrever. E a direcionar essa palavra à igreja do Senhor espalhada. E ele fala ali agora, olha, independente da classe, da origem, da idade, independente de qualquer situação, quem une a igreja é o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos orar para que a igreja seja unida.
verdadeiramente unida por Cristo Jesus, pelo sangue do Senhor, em obediência, temor e gratidão àquele que nos amou em primeiro lugar. É por Ele, para Ele. Se nós não temos orado, é hora de acordar. Como assim alguém que conhece o Senhor não ora? Como alguém que olha para o mundo hoje e não vê a necessidade da proclamação do Evangelho do Senhor? E o povo segue discutindo tantas coisas fúteis, dispensáveis. E a preocupação da igreja precisa ser a união pelo sangue de Jesus. Amém? E nós vamos viver isso. Nós vamos orar, Senhor, une a igreja. Senhor, deixa a igreja coesa. Senhor, independente das divergências, porque elas são válidas. Nós vamos nos unir em prol do evangelho da graça. Porque muitas pessoas lá fora precisam enxergar em mim um Cristo vivo. Amém? Enxergar a minha disposição em amar. Enxergar a minha disposição em deixar tudo que eu estou fazendo e socorrer aquela pessoa. Com um abraço, com uma palavra, financeiramente. Esse é o papel da igreja que ora. Ela ora e toma atitude. Aleluia. Ela pensa, ela sente a compaixão, que é uma emoção, e ela tem uma atitude verdadeira. Ela abre mão do orgulho e glorifica o nome do Senhor. E Tiago claramente fala, olha gente, para tudo. O pobre se alegra. Olha, você rico se alegra pela humilhação. Olha, vocês são o mesmo povo. O mesmo Cristo salvou vocês. Então olhem para a cruz vazia. Olhem para a palavra do Senhor. Se unam. Aleluia. Porque essa é a vontade do Senhor. Amém? E nós vamos viver essa verdade. Aleluia. Em quarto lugar. Glória a Deus. Nós precisamos orar para que a igreja seja aprovada diante das provações, não menosprezando a condicional dos desejos carnais. A tentação é uma experiência comum a todo cristão genuíno. Perseverar se sujeitando a Deus, resistindo às tentações, é primordial para herdarmos a coroa da vida e andarmos em Cristo. Deus jamais nos tenta. Pelo contrário, somos tentados pelo nosso desejo intenso, pela luxúria e pela cobiça que existe em nosso ser pecaminoso. Precisamos ter nossos pensamentos conectados a Cristo, bem como nossos olhos e a atitude. Nós precisamos orar para que a igreja seja o quê? Seja o quê? Aprovada. Em quê? Nas provações. Amém? A igreja, ela é viva. Ela passa por dificuldades. Ela passa por tribulações. Ela é caluniada. Ela sofre com mau testemunho dos seus membros. Ela é afligida. Ela é perseguida. Caluniada muitas vezes. Só que essa igreja, ela depende de Cristo Jesus. Ela é lavada e remida no sangue do Imaculado Cordeiro. E nessa noite o Espírito de Deus nos chama para que a gente ore, para que a igreja seja aprovada. Amém? Para que a igreja atravesse o vale da sombra da morte
e glorifique o nome do Senhor. Apresente os frutos dignos de arrependimento. Que ela brilhe a luz de Cristo. Nós precisamos orar por isso. Amém, igreja? Eu e você, na madrugada, de dia, na hora do almoço, à tarde, não há hora para orar. Nós precisamos clamar pela igreja. Aleluia. Para que ela entenda essa verdade. E nós não podemos desprezar o quê? Aquilo que é a deformação que vem pelo pecado. Não podemos desprezar o velho homem que tenta todos os dias nos dominar. Não podemos desprezar essa verdade. E a gente vê muito servo de Deus, infelizmente, não entendendo isso. Quer andar de qualquer jeito, sem ler a palavra, sem orar. E muitas vezes, Satanás, ele se levanta. Mas você já está entregue muitas vezes há muito tempo. Porque você cedeu à tua cobiça. Você cedeu ao desejo carnal. Muitas vezes você é escravo de pecado ou pecados que tiraram a tua sensibilidade ao Senhor. Só que a palavra de Deus, a igreja de Cristo, ela é limpa pelo Cordeiro, amém? E nessa noite, em nome de Jesus, pela palavra de Deus, nós vamos confessar os nossos pecados. Nós vamos orar pela igreja. Nós vamos nos arrepender. Nós vamos pedir perdão a Deus. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Senhor, nos ajuda na jornada da santificação. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Esse é o tempo de arrependimento. Aleluia. É o tempo de eu me derramar na presença de Deus. Falar, Deus, olha, eu confesso a minha incapacidade de gerir a minha vida sozinho. De andar do meu jeito. De querer fazer as coisas de qualquer forma. Porque eu sou igreja. Eu sou membro de um corpo. Nós precisamos ter temor no coração, responsabilidade. Ser homem de verdade, homem de Deus. Ser mulher de Deus de verdade. Temerosa, íntima do Senhor. E essa palavra ela é viva e verdadeira. E ela é para cada um de nós nessa noite. Amém, igreja? Nós vamos viver isso, porque nós queremos andar em Cristo, amém? E nós queremos o quê? Receber a coroa da vida. Amém? Amém, igreja? Ter Jesus é maravilhoso. Aleluia. Ter o Deus do universo, Deus que é eterno, indescritível, vivendo em mim é maravilhoso. Amém? Só isso já é minha motivação para estar na oração pela manhã, para pregar a palavra, para estudar a palavra, para pedir perdão para o meu irmão. Só que Deus é tão, tão, tão maravilhoso que Ele te chama para morar e reinar com Ele por toda a eternidade. Aleluia! A coroa da vida é o céu de glória. É ir morar com Jesus eternamente. Existe maior motivação do que isso? Não existe. E Tiago relembra a igreja aqui, olha, acordem. Porque Deus quer nos entregar a coroa da vida. Amém? E esta palavra está sobre a igreja de Cristo. E nós vamos viver em nome de Jesus.
Amém, igreja? E em último lugar, aleluia, nós precisamos orar para que Deus, através da sua palavra, supra todas as necessidades da igreja, hoje e eternamente. Não podemos nos enganar, pois tudo que é perfeito vem de quem? De Deus. E precisamos sempre orar com fé para que a igreja continue sendo gerada e sustentada através da palavra da verdade. E essa palavra é o próprio Deus Jesus. É Ele. É a Ele que devemos orar sem cessar, para que, unidos, possamos proclamar a grande... Amém? É a palavra quem nos supre. É a palavra de Deus que sustenta a igreja. E Tiago fala abertamente, olha, não vos enganeis. Olha, vocês pensam que é do jeito de vocês, não é não. Vocês pensam que é por aquilo que vocês têm, também não é. Não é por aquilo que vocês veem, também não é. Não se enganem. Igreja do Senhor, não se engane. É a palavra da verdade quem sustenta a igreja. É a palavra de Deus. É a inerrância da palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Viva, verdadeira. Que exorta, que anima, que corrige, que ama demais, de uma forma extraordinária. E Tiago, ele encerra esse raciocínio guiado pelo Espírito Santo de Deus. E nos chama, olha, vamos orar por essa verdade. Nós precisamos orar nesses dias para que o restante do ano de 2025, a palavra do Senhor sustente a Igreja Batista da Liberdade. O ensino do Evangelho, a palavra ministrada nos PGMs, na Cordatos, no dia a dia, nas conversas informais, na visita que Deus vai te levar a fazer para você levar a palavra de Deus. E nós vamos orar por isso. Senhor, você vai se lembrar dessa palavra. Senhor, olha, como Tiago nos alertou, Senhor, nós oramos e reconhecemos que tudo que é bom, toda boa dádiva, tudo que é maravilhoso vem de ti. E através da tua palavra, Senhor, sustenta a igreja em Guajará-Mirim. Amém? Nós vamos orar a palavra. O Espírito de Deus vai trazer à memória esse dia, essa noite. Vai te acordar de madrugada, amém? Vai te incomodar no teu trabalho. Aleluia! Vai te incomodar na estrada quando você estiver viajando. Vai soprar no teu ouvido, olha a hora agora. Entra com a palavra. Olha, fala de Jesus. Olha, fala o que aconteceu com você. E para que isso aconteça, eu preciso conhecer Jesus. O discípulo, ele fala daquilo que ele conhece. Amém? E a igreja segue a Jesus Cristo. E nós precisamos conhecê-lo a cada dia, bem? E esse conhecimento vem através da palavra do Senhor, amém? E nós vamos orar por isso. E o milagre ele vai acontecer. Aleluia! E assim nós vamos proclamar o Evangelho. Amém? Aos quatro cantos dessa cidade. Como profeta de Deus. E aqui cabe uma ressalva. O profeta de Deus desses dias, à luz da palavra, é aquele que faz o quê? Que proclama a verdade. Que prega a Bíblia. Que fala do amor incondicional de Jesus. E é essa palavra que a igreja vai levar, amém? Aleluia! Você já pode ficar de pé. Nós vamos ler aqui
2 versículos. Nós já estamos chegando à conclusão dessa palavra. Depois nós vamos louvar e orar no final, amém? E lá na carta, no final da carta, Tiago, ele declara, em Tiago, no capítulo 5, versículo 15 e 16, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado, amém? Cristo perdoa a sua igreja e ama a sua igreja. Portanto, confessai vossos pecados uns aos e orai uns pelos para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. A súplica da igreja pode muito em seus efeitos, amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos orar. Olha, nesses dias eu vou orar. A igreja escolhe orar. E nós veremos o